Fala, meus amigos do YouTube! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo. O objetivo do vídeo hoje é sobre dicas, tá? Algumas dicas aí para match odds. A finalidade é mais para atingir as pessoas que estão iniciando aí nas apostas esportivas e estão meio perdidos aí, tá? Tem muito conteúdo legal no YouTube que você encontra. Então, nós estamos trazendo aí mais algumas dicas aí do match odds, porque todas aquelas pessoas que iniciam nas apostas esportivas, a gente recomenda que inicie-se por mercado do match odds ou o mercado de mais conhecido também como 1x2, tá bom? Mas vamos lá. Antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, dá aquele like, isso fortalece a gente demais na nossa caminhada, que é muito importante para nós, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouco, tá, gente? É literalmente aí para criar um pouco de insights para vocês, tá? Tô até com a minha canetinha aqui, ó. Deixa eu só ver se ela tá ok. Então vamos lá. O que, que seria o objetivo? Eu trouxe aqui, ó. Primeiro, tá? Planejamento é fantástico, que seria grade de jogos, jogos com favorito, para aquelas pessoas que querem iniciar aí no match odds. Odds entre 1,50 a 1,90 e análise em live, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui em análise pré-live, porque senão o vídeo fica muito extenso. Posso gravar um vídeo posteriormente falando um pouco também de análise pré-live aí em relação ao match odds, beleza? Vamos lá. Então, opa, vamos lá. Oi, que falhou aqui. Vamos lá. O primeiro que seria, que a gente falou, a grade de jogos. Como é importante essa grade de jogos, tá? É de extrema importância você que está iniciando as apostas esportivas, você ter uma grade de jogos, ou seja, você ter um planejamento. Você escolher os melhores campeonatos, os campeonatos que você gostaria de trabalhar e quer trabalhar e selecionar. No começo eu sempre digo para as pessoas começarem com no máximo, tá, com os 3 campeonatos, tá bom? Pegue, você tem disponibilidade, pegue os campeonatos da Europa. Se você não tem disponibilidade, poxa, eu trabalho o dia inteiro, eu não consigo. Pega alguns campeonatos aí da, Sul, da América do Sul aqui, campeonato da Argentina, ou um brasileirão que está iniciando agora há pouco, também, que já iniciou, né, na verdade. E você começa a especializar dentro desses campeonatos, tá bom? Então, assim, o que seria uma grade de jogos? Ela é fundamental e necessário você ter em sua grade de jogos muito bem definida, tá? Para você não ficar perdido. Ah, hoje, por exemplo, hoje, quinta-feira, que jogos tem? Não, você já tem que ter definido isso. Pô, quinta-feira, sexta-feira, sábado, quais são os jogos que vão acontecer? Eu vou, tá? Eu vou ter uma agenda, eu vou deixar favoritado lá no Flash Score. Depois eu mostro para vocês como que eu faço isso, tá? Ou até mesmo por semana, separando por campeonatos e por horário, a fim de saber quantos jogos em determinado horário vou ter que acompanhar ao mesmo tempo, tá? Tem pessoas que não conseguem acompanhar. Eu vou ser muito sincero para vocês. A gente usa 3 pilares, como eu falo, sempre comento com vocês no vídeo. Eu uso uma leitura visual, uma leitura do mercado, como o mercado está se comportando no live, e também uma leitura dos números. Ou você pode ter qualquer tipo de scanner, um radarzinho, remates no gol, como é que tá? É muito importante e isso tem que ser frisado. Você vai conseguir ali, depois que você tiver uma boa prática, acompanhar até 2 jogos ao mesmo tempo. Partindo para o terceiro jogo, você já não consegue, visualmente, tá? Você já não consegue, cara, assistir 3 jogos muito bem assim. Se tá com enfim, se tá com marcação, se. Então, decida no começo assistir um jogo. Para você que inicia, assistir um jogo. Um jogo muito bem assistido, tá? Eu sempre falo que é muito importante isso. Depois que você vai pegando uma leitura de mercado, você pode aumentar para 2 jogos, desde que você comece a conhecer as equipes. Isso é importante, tá bom? Então separe muito bem a sua grade de jogos, tá? No dia. Que isso é de extrema importância. Vamos lá. Outros jogos aí, ó. Que seria jogos com favorito. Se você vai trabalhar no match odds, tem que ter noção seguinte: pô, eu preciso trabalhar com jogos favoritos. Eu não vou trabalhar com odds equilibradas. Eu não vou trabalhar, enfim, jogos parelhos. Não, eu quero sempre buscar um favorito. Já escolhi quais são os campeonatos que eu vou trabalhar.
Dentro desses campeonatos, eu vou escolher as equipes favoritas para trabalhar. Qual que é a faixa de odds? Depois eu vou mostrar para vocês quais a faixa de odds que nós trabalhamos. Mas aqui é importante o quê? É muito importante, tá? Então eu vou ler para vocês. É muito importante que for trabalhar com jogos com favorito em campo, seja ele jogando em casa, seja ele jogando fora, você precisa entender, isso é indiscutível, você precisa entender como comporta as equipes quando jogam fora, quando jogam em casa e quando jogam dentro de casa, quando joga fora de casa e quando joga dentro de casa. Então, o que eu quero dizer com isso? Você escolheu as equipes, você escolheu os campeonatos, dentro dos campeonatos você escolheu as equipes e você precisa entender e deixar isso muito bem anotado, como a minha equipe que eu estou operando, ela joga em casa. Ela jogando em casa, ela joga de uma forma. Ela tem mais arremates no gol, ela não se defende muito, ela joga sob pressão. Quando ela vai jogar fora, ela já joga um pouco mais recuada. Ela não tem uma média tão boa de gols marcando fora, mas também não sofre tanto. Tá vendo? Você vai montando o quebra-cabeça. Então você tem que deixar isso muito bem masterizado na tua cabeça quando você for escolher as equipes que você for operar, como é que é o comportamento dela em casa, como é o comportamento dela fora, tá? São duas formas diferentes, você precisa identificar isso, beleza? Como eu tinha dito, tá? Vamos lá, partindo. Essas são as odds, tá? As odds que a gente mais gosta de trabalhar. Odds entre 1,50 a 1,90. Isso não quer dizer que a gente não trabalhe odds abaixo de 1,40. Desculpa, abaixo de 1,50, tá? Já peguei backs aí de 1,35, 1,40, 1,45, já peguei. Mas as faixas de odds que a gente mais gosta de trabalhar é quando tá 1,50 a 1,90, tá? E é importante frisar, vamos lá. São faixas de odds que mais trabalhamos quando buscamos um favorito. Lógico, você precisa saber identificar se essa faixa de odds é boa para você trabalhar, tá? Exemplo, às vezes um ataque da zebra no o mercado, às vezes um ataque da zebra, o mercado vai se comportar de uma forma que não vai te agradar e você precisa saber a sua faixa de odds. O que eu quero dizer com isso, tá? Lembrando que, tá? Essa é uma faixa de 1,50. De 1,50 e 90 você tem muitos, né? Concorda comigo que você tem muitos ticks, né? Aqui, ó, são 40 ticks se a gente pensar, né? E separa uma odd de 1,50, então você pode pegar a faixa de 1,55, 1,60, 1,70, odd de 1,80, 1,85, enfim, tá? Quanto mais próximo, por exemplo, quanto mais favorito o time é, mais o mercado, teoricamente, mais o mercado tem confiança. Ou seja, então, por exemplo, vamos ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Se eu entro em back no mod de 1,50, vamos supor que eu entrei em back aqui, ó, vou deixar de azulzinho, no mod de 1,50, tá? Mod de 1,50, tá bom? Se eu entrei em back no mod de 1,50, o mercado ele tem uma certa confiança para esse back. Tá? Se o time está jogando bem, o mercado vai segurar esse back. Tá? O mercado segura. Ele dá, fica fazendo assim, esse tipo de oscilação, um pouquinho, dois ticks para cima, depois ele volta um pouquinho, dois ticks para cima, depois ele volta um pouquinho. Se o time começa a jogar bem, ele dá uma corrigida melhor, tá vendo? Ele começa a descer, aí ele faz a correção dele, tá? Até ele chegar no molde justa pro live, para aquele comportamento. Porque às vezes ele colocou, ele precificou no molde de 1,50, mas o time tá jogando tão bem que ele vai ajustar, porque começa a entrar mais dinheiro nesse back e a odd começa a descer, tá? Parando aqui, ó, aproximadamente, ó, pode ser que ela pare aqui, ó. Se você conseguir surfar às vezes a 1,40, tá? Ah, teve um ataque da zebra. Vamos supor, a zebra atacou. O mercado, o que ele vai fazer? Ele corrige um pouquinho. Sai de 1,40, pode ir até 1,43, 1,44, depois volta a cair novamente. Tá? Então você tem que escolher, você tem que saber para cada faixa de odd é um comportamento. Por exemplo, vamos lá. Se eu vou operar uma odd de 1,80, então é uma odd de 1,80, tá? Então aqui existe uma expectativa versus realidade. Então existe uma expectativa de existe um favorito, só por uma faixa de 80 a expectativa dele é média. Ou seja, a zebra ela pode ganhar relevância, tá? Então vamos supor,
que tá lá assim, conseguiu entrar, back é 1,80. Então onde ela começou, pô, o favorito tá jogando bem. Não tá jogando aquela pressão absurda, mas tá jogando bem, tá? E aí, às vezes, dá uma escapada, um contra-ataque da zebra. O mercado já corrige um pouco maior. O mercado já é um pouquinho agressivo. Então, às vezes, ele sai desse 1,80 e vai parar aqui, ó, 1,86. Dependendo do ataque, como que foi esse ataque da zebra, tá? Então, por isso que você tem que se sentir confortável, você tem que entender o mercado. Você tem que se sentir confortável para operar cada faixa de odd. Que às vezes você fala assim, poxa, eu gosto de operar numa faixa de 40 porque eu gosto de ter um baita controle do trade. E o mercado acredita muito, por mais que ela não esteja jogando tão bem, mas tem um baita elenco, o mercado acredita muito naquele time, então corrige pouco. Agora você vai pegar uma odd 1,80 ou 1,90, existe uma expectativa, mas não tão alta para aquela equipe. E se a zebra começa a dar um ataque, você sofre um pouquinho mais de correção. Então você fala, você já fica desconfortável, meu ajuste está sendo muito forte. Então você tem que saber mensurar isso. Em contrapartida também pode acontecer, mod 80, o que vai acontecer? O time entra, o mercado espera uma expectativa baixa, para essa de 80, mas só que a expectativa é extremamente alta. O favorito está jogando muita bola. Tá marcando pressão, o time, a zebra não consegue recuperar essa bola. O que essa odd faz? Ela sai de 80, ela começa a corrigir. As pessoas começam a criar confiança, os operadores começam a adquirir confiança nesse back. Então começa a entrar dinheiro. Nessa começa a entrar dinheiro, a odd começa o quê? Cair, ela começa a corrigir. Então ela sai de 80 e pode vir parar aqui até, ó, 1,74, por exemplo, 1,72, 1,72. E aí pode ter outro ataque da zebra, ela vai corrigir um pouco. Você tá entendendo? Você tem que saber mensurar isso, tá? Bom, enfim, dito isso, a última slide é análise em live. O que a gente busca no live? Lembrando que eu não falei nada para vocês sobre pré-live. Aqui é questão mesmo de planejamento, aquelas pessoas que querem começar a trabalhar no Match Odds, que estão iniciando. Então você tem que ter as suas equipes, desculpa, você tem que ter os seus campeonatos, dentro dos campeonatos todas as equipes. Tá? Não é sair operando qualquer coisa. Ah, vai jogar Flamengo e deixa eu ver, Flamengo e Curitiba. Pô, Flamengo é favorito. Flamengo tá no melhor. Flamengo, por mais que o Flamengo não tá na melhor fase, ele é favorito. Não, calma aí. Você tem que se especializar. Não é porque o Flamengo não tá. Ah, o Flamengo não tá na melhor fase, mas ele é favorito, então eu vou operar. Cara, ele não tá na melhor fase. Tem que saber, você tem que saber mensurar isso. Então você tem que saber se especializar. Você tem que pegar uns campeonatos e dentro desses campeonatos especializar nas equipes, saber a escalação, saber quem é o técnico, como essa equipe joga, como eu falei, como joga fora, como joga em casa, como joga fora. Como que tá a tua fase atual, tá? Enfim, o que buscamos em live aqui, tá? No live eu vou buscar o quê? Sempre marcação, pressão, recuperação da segunda bola, neutralizar os contra-ataques. Isso é importante, tá? É muito importante. Por que eu falo que é muito importante? Porque às vezes o time começa com o time começa com uma pressão absurda, marcação, subir nas linhas, marcação, pressão lá em cima para roubar a bola na defesa do time. Tá? Consegue roubar a bola, consegue fazer essa marcação pressão. Só que em nenhum momento você viu o que? Os contra-ataques. Você fala, puta, tá muito bom o jogo, não sei o que, o time, vou entrar em back. Porque você tem aquela sensação, eu vou perder, a odd vai cair, eu vou perder. Calma, cara. O back, ele é construído no decorrer do primeiro tempo. Você precisa juntar vários fatores para construir um back e entrar no mercado. Ah, Elton, mas a odd despencou 8 ticks. Cara, paciência. Se não bateu seus critérios, paciência. Você sabe por quê? Porque eu já fiz isso. Se eu não me engano, foi um jogo do Liverpool, cara. Se não me, eu não comecei, quando a gente começou há uns anos atrás. Se não me engano, foi um jogo do Liverpool. O Liverpool marca, não lembro contra quem, eu sei que é o Liverpool, porque eu lembro disso. Marcação, pressão, Liverpool. Recuperando a segunda bola, linhas avançadas, jogando em casa, empurrado pela torcida, não, sabe? Profundidade, mas nenhum momento eu vi isso aqui, ó. Nenhum momento eu vi isso aqui, ó. Neutralizar os contra-ataques.
Foi roubar uma bola e o livro levou um gol de contra-ataque. Por quê? Porque as linhas estavam todas avançadas. O livro não prestou essa atenção. E quando suas linhas, né, as linhas de defesa estão todas avançadas, praticamente dentro do campo do ataque, dentro do campo do adversário, né? Olha o espaço que sobra, né? Uma enfiada de bola em um contra-ataque. E eu não prestei atenção nisso. E aí tomei o gol. Então, vai construindo, tá? Ó, finalização, espaço para a criação de jogadas, isso é muito bom. E conhecer as equipes, tá? Então isso aqui foi mais assim um vídeo mais didático para aquelas pessoas que estão começando aí no Match Odds e querem crescer. É um mercado muito bom mesmo para iniciante, muito bom mesmo, tá? Desde que você defina aqueles critérios. Quais campeonatos você quer trabalhar, quais equipes você vai querer trabalhar, especialize nessas equipes, quais são os melhores, quais são a escalação, quem são seus titulares, como é que ela joga em casa, como é que ela joga fora, conheça o técnico, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curte o vídeo, deixa o like, compartilha que isso aqui nos ajuda demais a crescer. Beleza? Tamo junto e fiquem com Deus.